Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa do TCE Ceará, onde a gente conversa, Carol, sobre assuntos pertinentes, claro, à corte cearense. Hoje vamos ter um convidado muito especial, um conselheiro do nosso estado aqui vizinho, do Rio Grande do Norte, onde ele faz parte de um comitê técnico do IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, conhecido como a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Conselheiro, muito obrigado por o senhor ter arranjado um tempinho na sua agenda para conversar com a gente aqui no Conexão Cidadão, para a gente falar sobre a sua presença aqui no Ceará, que a gente está tendo um movimento bacana, que a gente vai conversar, que é essa nova estruturação do MMDI, mas também queremos conversar também sobre os comitês técnicos do IRB que o senhor faz parte, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estando aqui no Ceará, uma terra que me apraz muito estar. Morei no Ceará durante 6 anos, então quero um bem enorme a Fortaleza, quase vizinha nossa aqui do Rio Grande do Norte. E aqui nessa oportunidade, no Conexão Cidadão, de poder tratar um pouco sobre o trabalho que desenvolve o Instituto Rui Barbosa, através de seus comitês técnicos, e também a Tricom, nesse novo modelo do marco de medição de desempenho e impacto dos tribunais de contas. Conselheiro, a gente sabe que o Instituto Rui Barbosa é conhecido por ser a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas e ele possui uma série de comitês técnicos. Pode explicar um pouco sobre a atuação desses comitês e a sua relevância para o desenvolvimento dos tribunais de contas? O Instituto Rui Barbosa, como Casa do Conhecimento, de fato tem gerado muito conhecimento, normativo, muita pesquisa, muitos estudos, muita capacitação, não só para conselheiros e conselheiras do Brasil, mas também servidores e servidoras dos tribunais de contas e para o público em geral. Pra você ter uma ideia, no Instituto Rui Barbosa estão hospedados nas suas páginas, no seu site, mais de 1.000 cursos que estão lá disponíveis para as pessoas poderem acessar dos municípios, do estado, de todas as instituições. E o nosso querido conselheiro Adilberto Pontes, quando na presidência, ele fortaleceu muito a existência e o trabalho através dos comitês técnicos. Então, esses comitês técnicos, nós temos a oportunidade, tendo à frente conselheiros, conselheiras e também auditores dos tribunais de contas do Brasil, de aprofundar as temáticas que são importantes para a administração pública. Hoje já são 25 comitês técnicos tratando de temáticas importantes, podendo aprofundar o estudo, podendo aprofundar o diálogo, o debate e produzindo muito através de notas técnicas, através de publicações, inúmeras publicações que o IRB tem feito, seja na sua revista, seja em livros publicados, para que possa a administração pública beber nessa fonte de conhecimento que é, de fato, o Instituto Rui Barbosa. Conselheiro, falando do seu comitê, que é o Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controles Internos e Social. Dentro do seu comitê, como vocês conseguem pegar assuntos pertinentes às cortes de contas e poderem trabalhar? Como vocês escolhem esses assuntos? Veja, Dimitri, o grande desafio do comitê no início é porque ele nasceu do antigo colégio de corregedores que existia, foi extinto, e essa temática ficou um pouco solta. Com a criação do comitê, à época ainda o conselheiro Ivan Bonilha, nosso comitê, um dos primeiros comitês, porque nasceu da necessidade de uma substituição do antigo colégio, como eu falei, e um dos primeiros desafios foi exatamente a gente integrar a ação da corregedoria, das ouvidorias e, posteriormente, os controles internos. E isso tudo, ao longo do tempo, ao longo dos estudos, dos debates que a gente vem tendo, dos encontros, que nós temos um encontro anual chamado Encontro Nacional de Corregedorias, Ouvidorias, Controle Interno e Social do Instituto Rui Barbosa, e esse ano, inclusive, vai acontecer lá em Florianópolis, em setembro. A partir daí, a gente foi vendo que, de fato, o que a gente estava tratando era da grande governança dos tribunais de contas, extrapolando até esse trabalho hoje para os nossos jurisdicionados.
para toda a administração pública. Porque o Tribunal de Contas, ele atua quando ele audita, quando ele fiscaliza, quando ele, através das escolas de contas, no caso daqui do Ceará, do IPC, quando ele faz a formação, a capacitação, mas ele atua também pelo exemplo. Qualquer gestor de bom senso, ele vai olhar como atua o Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas contrata, como o Tribunal de Contas age, como o Tribunal de Contas ele opera a sua ouvidoria, como o controle interno do Tribunal de Contas funciona. A partir daí, ele consegue se espelhar, e isso é importante. Então, nós temos, dentro do comitê, traçado esse processo de avanço no sentido de que você pode tratar de corregedorias, ouvidorias e controle interno separadamente, mas quando você vai verificar, eles são muito interligados. E a comunicação, que é importante, com o controle social. As instituições como um todo, e os tribunais de contas, novamente eu registro, precisam dar o exemplo, eles têm que estar abertos à sociedade, para a participação da sociedade. Isso é constitucionalmente um mandamento constitucional. A gestão tem que ouvir o povo, tem que ouvir a sociedade. E não só ouvir através da ouvidoria, mas fazer também uma escuta ativa, né? E hoje muitos tribunais de contas, por exemplo, no Brasil, eles planejam o seu plano anual de fiscalização ouvindo a sociedade, colocando nos seus sites, nas suas redes sociais, questionamentos para que as pessoas respondam qual a temática mais importante a ser fiscalizada, se é saúde, se é educação, se é segurança, enfim. O partido, o TCU faz isso e muitos tribunais fazem. E, para você ter uma ideia, esse trabalho nosso no controle social despertou interesse do IETEI, que é um instituto, digamos, equivalente ao IRB dos Tribunais de Contas da Argentina. Foi estabelecido um protocolo de intenções entre o IRB e o IETEI, e a gente tem um grupo de trabalho especificamente tratando de controle social conjuntamente, Brasil e Argentina, fortalecendo esse modelo, né, de se trabalhar ouvindo a população, em sintonia com a população e dando a devolutiva para a população. E, conselheira, a gente, na nossa pesquisa, né, a gente verificou que o seu comitê técnico tem levantado questões muito relevantes, seja o fortalecimento das ouvidorias, seja levar a discussão do assédio para dentro das instituições. Então, assim, quais os desafios de levar esses assuntos todos para dentro dos tribunais de contas? Olha, é um grande desafio, né? Quando nós trabalhamos a questão da corregedoria, por exemplo, a gente verificou que muitos problemas que acontecem vão parar nas corregedorias dos tribunais de contas, infelizmente, algumas vezes, havendo a necessidade de abertura de um PAD, de um processo de apuração disciplinar, culminando em alguns raríssimos, mas existiram já casos, inclusive, de demissão de servidor por problemas de assédio, seja por outros problemas. A gente verificou que, na realidade, a gente também pode fazer um trabalho preventivo, e esse trabalho preventivo é muito mais importante, porque a gente precisa entender, e óbvio, que o mundo tem evoluído e evoluído muito rapidamente. Então, um servidor público que está dentro de um órgão há 20, 30 anos, e por mais que ele se capacite, por mais que ele seja uma pessoa antenada com o que está acontecendo no mundo, mas às vezes até a sua conceituação do que é assédio, do que não é, do seu comportamento ético ou não, vai defasando com o tempo, porque a conceituação vai avançando. Coisas que, de fato, poderiam ser tidas como normais há 10, 15 anos atrás, hoje podem causar um grande problema. Então, o comitê criou um grupo de trabalho de prevenção de assédio. Esse ano nós fizemos um evento em todos os tribunais de contas chamado Corregedoria em Dia, cuja temática foi prevenir antes que ocorra, né? Então, na área da prevenção. Inclusive, o comitê chegou, o ano passado, ainda na gestão do conselheiro Edilberto Pontes, a lançar um livro
específicos sobre essas questões de assédio para todo o sistema de tribunais de contas. Esse livro foi lançado ano passado, durante o congresso dos tribunais de contas lá em Florianópolis, e esgotou no lançamento. Para ver como a temática é relevante. É relevante, importante. Então, trabalhando as questões de racismo, de igualdade de gênero e tal, da conceituação mesmo de tudo isso, para que a gente possa prevenir e apoiar e capacitar as pessoas ao comportamento ético e não gerar os problemas que a gente não quer, ninguém quer que aconteça. Conselheiro, muito obrigada pela sua participação. E o Conexão Cidadão está terminando por aqui. A gente se espera no próximo programa. Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente se vê na semana que vem.